texto integral? Como é que o contribuinte vai se preparar sem saber o que é o texto integral? Né? Então, cada hora, né, vem aí uma modificação, cada hora vem aí uma novidade. Né? Então, a gente está dentro desse contexto. Então, nós podemos dizer que está aprovada. Né? A não ser que aconteça aí uma fatalidade, porque do jeito que está, o negócio vai andando, vai andando. E aí, a gente tem ainda mais uma questão, que é, cada vez que nós lemos um texto, eu não sei se vocês são assim, né? Mas às vezes eu leio um texto e eu entendo uma coisa, me vem algumas ideias, aí eu pego e leio de novo. Quando eu leio de novo, e você fica refletindo, né? Tá lá tomando banho, vem muitas ideias tomando banho, tá lá tomando banho, vem uma ideia na cabeça. Opa, então a nossa atividade do advogado tributarista é isso. Só que não somos só nós que fazemos isso, não. O fisco também faz. Né? Então, esse texto, por mais que ele, né, objetive essa simplificação, que eu não sei onde é que ela está, no final das contas, mas nós contribuintes vamos ter oportunidades, né, para cada hora nos beneficiar. Vem aí uma interpretação benéfica, uma novidade. Né? Então, enquanto o fisco vai ver uma interpretação restritiva. Tem sido assim o tempo todo. Né? Hoje mesmo, eu participo de vários grupos de WhatsApp, e em um deles teve lá uma discussão, não uma briga, mas uma discussão de entendimentos, tal, porque saiu publicado numa das veículos de comunicação um texto dizendo que o nosso sistema hoje é cumulativo, e que a reforma ia mudar porque ia tornar não cumulativo. Aí uma pessoa falou assim, não, o nosso sistema já tem muitos tributos não cumulativos, que é o ICMS, o IPI, PIS, COFINS, são todos não cumulativos. Só que vem o fisco e dá uma interpretação restritiva. Vem a lei complementar e cria restrições ali. Então, o problema, né? Já tem uma previsão, afinal de contas, o ICMS será não cumulativo. Compensando que for devido em cada operação, aquele cobrado no anterior. É isso, né? Então já temos uma não cumulatividade em muitas coisas aí, mas o legislador infraconstitucional descumpre. O fisco descumpre. E o judiciário, muitas vezes, mantém isso. Né? Vou dar aqui um outro exemplo de PIS e COFINS. A Franciele está perguntando aqui se tem previsão para a próxima turma do Você Tributarista. Não tenho, assim, previsão para a próxima turma, mas eu vou abrir uma oportunidade aqui para quem quiser ainda entrar no Você Tributarista, tá? Este ano. No final eu falo sobre isso, tá, Franciele? Então, olha só como que era o PIS e COFINS. Né? PIS e COFINS, até 2001, né? Esse eu já vivenciei, né, gente? Era cumulativo. Aí, em 2002, quando começaram essas estratégias de querer tornar não cumulativo, qual que era o discurso? O discurso era, gente, quando ele é cumulativo, e aí eu vou até aqui dar um exemplo, né, aproveitando meu copo, da cumulatividade, certo? Se eu compro esse copo, comprei aqui do Carlos. O Carlos que me vendeu, ele vai pagar o tributo. Vendeu por 100, paga o tributo em cima de 100. Aí eu, Fabiana, vou revender por 150. No regime cumulativo, eu vou pagar o tributo em cima dos 150. Ou seja, aquele 100 que o Carlos já pagou, eu vou estar pagando sobre ele de novo. Isso é cumulativo. E o não cumulativo é aquilo que, se eu vou vender por 150 e o 100 já foi tributado lá do meu fornecedor, eu só tenho que pagar sobre o que eu acrescentei, os 50. Por isso que fala-se em IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado. Né? Isso é a não cumulatividade. Só que na nossa legislação, né, acaba tendo uma série de restrições e que a gente não chega a uma não cumulatividade real. Então o PIS e a COFINS, lá na Constituição fala, poderá ser não cumulativo. Veio o legislador e falou, será não cumulativo. E aí pode compensar. Aí ele, né, abater os créditos, ele traz uma lista. Né, inclusive dos insumos. Aí vem o fisco e fala, isso aqui eu interpreto de modo restritivo, ou seja, somente o que entrar no seu material. Então a gente começa a ter um monte de discussão. Então vocês estão percebendo que a letra da Constituição estava linda. PIS e COFINS poderão ser não cumulativos. Só que aí vem o legislador infraconstitucional e cria uma série de situações. Então aqui, né, é muito provável que a gente vai vivenciar a mesma situação. Né? É muito provável, porque afinal de contas, ninguém quer perder a arrecadação. Né? Os estados já estão aumentando as suas alíquotas de ICMS para tentar garantir mais recursos na repartição do futuro tributo. Né? Então, os estados, os municípios, a União quer arrecadar. É só o que nós vemos na mídia, é só o que nós vemos no noticiário. Então, essa reforma tributária, por mais que ela fale que vai simplificar e que não vai aumentar a carga tributária, tá? Em nenhum momento eles falaram que vai diminuir. Não é essa a promessa. Mas falaram que não vai aumentar. Acho que não vai simplificar, não. Tanto é que a gente vai ter muito trabalho pela frente. E, né, além de não simplificar, para alguns setores, vai ter uma carga tributária maior, sim. Vai ter. E eles não negam isso, tá? Porque quando fala assim, realmente, não vai aumentar a carga tributária. Mas determinados setores. Determinado setor vai aumentar, mas porque ele pagava muito pouco. E aí, o Laércio colocou aqui outra coisa, né? Vai pro cidadão comum, vai aumentar. Pro cidadão comum vai aumentar. Porque até quem é que vai pagar o pato? O consumidor final. Não vai aumentar para alguns segmentos, principalmente para a indústria. A indústria está muito satisfeita, via de regra, com a reforma tributária. Por quê? Por causa da não cumulatividade. Né? Então, a não cumulatividade significa que quando eu compro direitos, compro mercadorias, tomo serviços para usar na minha atividade, aquela despesa que eu tive me dá crédito. E a indústria, ela compra muita coisa. Né? Então, ela tem uma aquisição de insumos, de matérias, de serviços muito grandes. Então, apesar da alíquota dela, vamos dizer que a alíquota dela seja 27%. Certo? Se a alíquota dela vai ser 27%, só que ela vai aproveitar créditos e vai acabar pagando não sei quanto, tá? Fiz o cálculo, nem nunca vi esse cálculo, mas ela vai pagar menos. Dependendo de quanto mais insumos ela tem. Agora, o prestador do serviço, via de regra, é mão de obra. Né? Tem poucos insumos que ele utiliza para fazer o seu serviço. O dentista, né? É mão de obra. Né? Ele vai lá usar o material, mas é mínimo em face do custo mesmo da mão de obra. Então, o crédito, a alíquota nominal vai ser igual. Por exemplo, vou chutar aqui, não sei se vai ser 27, tô falando 25, 27, 30, ninguém sabe ainda. Vai precisar fazer o cálculo para ver quanto vai ser isso. Mas se a alíquota for, por exemplo, 27, vai ser 27 para a indústria, para o comércio e para os serviços. Né? E aí, só que a indústria tem muito crédito, então vai acabar pagando menos. Se o serviço tem pouco crédito, vai acabar pagando mais, né, em relação a isso, tá? Não vai acabar o Simples, Giovana, já vou falar sobre isso, tá bom? Mas antes de entrar na questão do Simples Nacional, tá? Eu quero aproveitar aqui que eu fiz um slidezinho pra gente visualizar. As principais mudanças. Ih, ficou faltando aqui, se trocar 5 tributos, eu tava escrevendo, parei na metade, gente do céu. Né? Mas eu escrevi aqui, trocar 5 tributos por 4.
Normalmente eles falam assim, estamos trocando 5 tributos por 2. Porque nós vamos ter, olha só, a substituição. O IPI vai desaparecer. O PIS e a COFINS também vão desaparecer. E eles vão ser substituídos pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tá? Que é de competência da União. E o ICMS, que é sobre a circulação de mercadorias, e o ISS, que é prestação de serviços, vai ser substituído pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? Então a gente já vai ter de novo o CBS e o IBS. Além disso, nós vamos ter um imposto seletivo, que incide sobre produtos que façam mal, prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, de competência da União. Tem também uma contribuição estadual, que muitos estados hoje, não são todos, têm uma coisa esquisita, né? Que a gente fala que é um tributo e por isso é inconstitucional, que eles não têm competência, mas os estados falam, é um valor recolhido para um fundo destinado para infraestrutura de habitação, transporte, etc. Tá? Cada lugar tem um nome, Mato Grosso mesmo é FETAB, por exemplo. Né? E aí, essa emenda, né, ela regulamenta isso, dá competência para os estados, e aqui já tem um problema. Os estados que já tenham esse fundo, eles poderão instituir essa contribuição estadual. Então, eu acho que isso aqui vai dar briga, inclusive, entre os estados. Imagine, né? Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, tem esse fundo. Né? Então, eles estão arrecadando esse dinheiro. Como eles instituíram isso, inclusive irregularmente, ao meu ver, né? A emenda constitucional falou assim, então você vai poder instituir e vai, até 2043, eu acho, cobrar isso daí. E aí, vamos dizer que seja o estado lá do Amazonas. O estado do Amazonas não instituiu. O estado do Piauí não instituiu esse fundo. Ele não vai poder instituir. Eu nunca vi uma competência tributária que é dado para uma parte dos estados e para outra parte não. Nunca vi isso. Né? Então, ao meu ver, isso tem uma inconstitucionalidade grave aí, que pode ser alegada tanto pelos estados como pelos particulares. E aí, bem lembrado, professor André Fantoni, né? Que na verdade ele está falando assim, na verdade é 5 por 5. Porque agora, com o texto do Senado, tem uma previsão de uma CID. O que é uma CID? É uma contribuição de intervenção no domínio econômico, que é de competência da União. E ela vai ser destinada exatamente para manter, vamos dizer assim, a preferência, o privilégio, né, o benefício para a Zona Franca de Manaus. Então, no final das contas, a gente está trocando 5 por 5, né? 6 por meia dúzia, como se diz. Só que nós estamos trocando tributos que, sim, são complexos, são. Tem muitas discussões gigantescas. Toda hora nós temos discussão de IPI, né? O sonho de valsa é chocolate ou o sonho de valsa é waffle? O Croc é sapato impermeável ou sandália de borracha? Né? O Nivea, não sei se vocês viram também, é hidratante ou é desodorante, porque tem uma letra diferente dependendo do caso. É complexo o nosso sistema. É mercadoria ou é serviço? É complexo. Não dá para negar que é complexo. Só que aqui, eu não acho que vai ficar mais simples. Né? Por quê? Porque, olha só, o imposto seletivo. Né? Até alguém perguntou aqui o que é que vai substituir o IPI. Tá? Em tese, tá? É que eles falam assim, nada. Tá? Em tese, nada. Como assim em tese, nada? Porque o IPI é um imposto sobre produtos industrializados. Então, é um imposto sobre a industrialização de produtos. Nós não vamos ter mais um imposto sobre a industrialização de produtos, sabe? E o que eu acho, inclusive, justo. Porque eu nunca me conformei que uma fábrica, vamos dizer que eu sou uma fábrica, né? Tenho aqui a minha fábrica de copos. Eu fabriquei o meu copo e vendi. Nessa saída, é uma saída de produto industrializado. Eu pago IPI. Só que também é uma mercadoria. Eu pago ICMS. Né? Então, não teremos um imposto sobre produtos industrializados ou algo assim que substitua o IPI. Agora, o IPI, ele tem um caráter extrafiscal. O que é um caráter extrafiscal? Que ele procura regular o mercado, vamos dizer assim, né? Então, dentro do IPI, os produtos que são considerados supérfluos têm uma alíquota mais alta. E os produtos essenciais têm uma alíquota menor, e até uma isenção, uma alíquota zero, certo? Né? E é por isso que dá essa discussão do sonho de valsa, né? Porque se aquilo é bombom, chocolate, tem alíquota 5%, é supérfluo. Agora, se é waffle, que é um biscoito, já é um alimento, né, que não seria um chocolate, então a alíquota dele é zero. Né? Hidratante, também é mais supérfluo do que o desodorante, segundo essa lista, por exemplo, né? Então a gente tem aí, dentro do IPI, essa diferenciação de produto supérfluo e produto essencial, tá? E aí, eu vejo que as controvérsias do IPI vão muito para o imposto seletivo. Porque o imposto seletivo não é um imposto sobre a industrialização de produtos. Tá? Ele é um imposto que ele vai incidir, seja na importação, seja na produção, seja na comercialização daquele determinado produto. Tá? Então, ele não é sobre a industrialização, mas ele tem um caráter extrafiscal. O que é um caráter extrafiscal? Exatamente isso. Então, ele procura o quê? Incidir esse imposto seletivo sobre produtos que sejam prejudiciais à saúde, prejudiciais ao meio ambiente, por exemplo. E aí eu faço até um comparativo, né? Fala assim, peraí, se vocês pegarem uma caixa de chocolate, agora, acho que é obrigatório, vem escrito ali, alto teor de gordura saturada, alto teor de açúcar. Então, você pegar uma caixa que tem lá sonho de valsa, só sonho de valsa, ele vai ter escrito, né? Que tem alto valor de gordura adicionada de açúcar. E aí, se a gente parar pra pensar, bom, então ele é o quê? Um produto prejudicial à saúde? E vai ter imposto seletivo sobre ele? E se ele, em vez disso, a gente colocar o quê? Adoçante. É a briga dos refrigerantes até, né? Uma outra discussão. Ah, vamos tributar as bebidas açucaradas porque fazem mal pra saúde. Tributar com um imposto seletivo, o refrigerante. Só que, peraí, tem um refrigerante zero, que não tem açúcar. Ele não é açucarado. Mas faz mal pra saúde por outro motivo. Então, a gente vai ter uma infinitude. Se no IPI nós tínhamos a discussão, né, se isso aqui se classifica numa ou noutra categoria, né, para ter uma alíquota maior ou menor, no imposto seletivo, eu tenho certeza que nós vamos ter discussão. Se é prejudicial à saúde, se não é, se é prejudicial ao meio ambiente, se não é. A lei complementar vai regulamentar isso. Porque, no final das contas, tudo aqui vai ter depois a regulamentação da lei complementar. Só que, se a lei complementar vier regulamentando de um jeito que fira a Constituição, lá nós vamos ter discussão, nós vamos ter briga em relação a isso também. Né? Então, só que
a gente já vai ter discussão nessa questão do imposto seletivo, tá? Alguém aqui me perguntou, o Simples Nacional. Simples Nacional vai continuar existindo, tá? Simples Nacional vai continuar existindo. Tá garantido aqui na proposta de emenda constitucional, aqui na PEC 45, vai continuar existindo, tá? Agora, a gente vai ter o quê? Outras situações, né? Que outras situações? Que do Simples Nacional eles vão precisar muito de um tributarista para identificar qual o melhor regime para eles. Porque a PEC prevê que aquele que está no Simples Nacional, ele pode optar por recolher em separado o IBS e a CBS. E aí? Né? E aí? Como é que isso funciona? Hoje o Simples Nacional ele abrange vários tributos. Então vamos dizer que ele vai abranger agora, né? IPI não, existe, não vai mais existir. Então ele vai abranger CBS, IBS, Imposto sobre a Renda, Contribuição sobre o Lucro, Contribuição Previdenciária Patronal. Ele vai abranger esses tributos. Então a pessoa vai poder recolher a alíquota do Simples dentro aqui, se pura e simplesmente, só que ela, se ela aderir ao Simples total, como é hoje, ela não pode aproveitar créditos. Então, se for uma pequena indústria que está no Simples, um pequeno comércio que está no Simples, ele não pode aproveitar crédito do bem que ele compra para revender. Mas a PEC vai dar uma opção que até economicamente pode ser vantajosa. Mas vai dar trabalho pra gente. Por quê? Porque ele pode falar assim, mas peraí, eu sou comerciante aqui. Só que eu tenho a margem de lucro pequena do bem que eu compro para vender. Então, eu quero aproveitar créditos de IBS e CBS. Então, ele fica dentro do Simples Nacional para imposto de renda, para contribuição sobre o lucro e para contribuição previdenciária. E aí recolhe a parte, como todo mundo, o IBS e a CBS. Porque aí ele aproveita os créditos de IBS e CBS. Tá? Então, a gente vai ter essa situação, nós vamos ter essa discussão. Alguém perguntou aqui também, como é que ficam os monofásicos, né, de PIS e COFINS? Bom, vai mudar totalmente a sistemática que a gente tem hoje, tá? Então, quando ele acabar, tá? Vai mudar essa sistemática que tem hoje, porque não vai ser mais PIS e COFINS, tá? Vai ser CBS, tá? Então, a CBS vai entrar em 2027, tá? Você ainda vai poder recuperar 27, 28, 29, 30, 31, até 2032, você vai recuperar o PIS e COFINS monofásico, que são 5 anos. Agora, para CBS, a gente talvez não tenha uma relação de monofásico como nós temos hoje, mas nós vamos ter algumas coisas. Então, assim, um dos pontos que eles mencionam é que hoje no PIS e na COFINS é altamente complexo, porque a gente tem regime cumulativo e regime não cumulativo. Tem substituição tributária, tem tributação monofásica, né? Então, é uma confusão de muitos regimes. E aí a ideia inicial era, bom, a gente vai ter todo mundo no não cumulativo. Aí a gente vai restringir as discussões. Por quê? Porque nós vamos ter discussão? Vamos, mas todas do não cumulativo, certo? Todas do não cumulativo. Só que aí vem os regimes diferenciados. E aí, nós não sabemos como será exatamente. Então, sabe aquela história vai ser todo mundo igual? Não vai ser todo mundo igual. E como não vai ser todo mundo igual, vai gerar briga, vai gerar dúvida, vai gerar discussão. Por exemplo, né? Combustíveis e lubrificantes vão continuar sendo monofásicos, tá? Vai incidir aqui uma única vez, né? Então, olha só, vai incidir uma única vez. Aí a gente tem outras situações. Alguém perguntou aqui, né, da imobiliária, né? Operações imobiliárias, como é que vai ficar as operações imobiliárias, né? Nós temos aqui setor financeiro, sociedade cooperativa, serviço de hotelaria, diversão, parques, agência de viagem, restaurante, bar, tudo tem atividade diferenciada, serviço de saneamento, serviço de transporte, estrutura compartilhada de telecomunicação, economia circular. Olha só, regime diferenciado. Pensa se isso aqui não vai dar confusão, né? Olha só, regime diferenciado para bens e serviços que promovam a economia circular, visando a sustentabilidade no uso de recursos naturais. Será que o Uber entra aqui, por exemplo? Né? Então, é muito amplo, porque economia circular é algo muito novo. Né? Então, a gente vai ter nós vamos ter essas discussões. Né? E nós vamos ter discussões aí também das operações imobiliárias. Né? Vanessa está perguntando aqui, para o agro, algum impacto negativo? Para mim, o impacto negativo vai ser aquela contribuição estadual, tá? Porque acaba incidindo em produtos primários que são do agro. Mas, por outro lado, né, tem uma redução da base de cálculo de 60% dos produtos do agro, né, tem uma isenção para produtos da cesta básica, certo? Então, em geral, né, quem pode dizer isso aí melhor é a professora Liliane Sisoto, né, que é ali especificamente do agro, mas, em geral, eles conseguiram ter uma base de cálculo reduzida. Só que aí, aproveitando a questão da base de cálculo reduzida, né, eu já quero falar de uma coisa que eu pensei hoje. Por isso que eu falei, sabe aquele negócio que a gente vai lendo o texto, aí lê de novo e gera pensamento? Por quê? Porque aqui, até alguém perguntou aqui para os advogados, né? Quanto aumentou os impostos ou o imposto? Já vou chegar lá, Ana Maria. Mas olha só, por que eu lembrei disso? Porque a gente tem aqui situações, né, em que reduz a base de cálculo em 60%. Por exemplo, os insumos lá agropecuários, tá? E nós temos também outros que são, na verdade, não são só os advogados, tá? São serviços de profissão intelectual regulamentados, né, por um conselho. Então, por exemplo, aqui seriam o advogado entra, por exemplo, nessa. Tá? Não só o advogado, né? O médico também. Então, hoje, a gente tem a previsão de um ISS, um Imposto sobre Serviços, fixo, né? Para prestador de serviço intelectual de profissão regulamentada, como é o caso dos advogados. Esse ISS fixo vai acabar, porque vai acabar o ISS. Tá? Daqui 10 anos, tá, gente? 2033 só que vai ter essa mudança total. Mas até lá, a gente vai ter uma gradação disso daí. E aí, conseguiram aqui colocar no texto uma redução de base de cálculo de 30% para os advogados, não só para os advogados, né? Mas para os prestadores de serviços intelectual, que chega a ser os advogados, tá bom? E aí, a gente vai ter uma seguinte situação. Quem está no Simples Nacional, vou pegar o advogado, vou pegar aqui a nossa profissão, né? Quem está no Simples Nacional não vai sofrer alteração, não vai sofrer esse impacto. A não ser que mude a tabela do Simples Nacional aumentando as alíquotas, tá? Mas a sistemática de quem está no Simples Nacional, advogado, vai continuar a mesma. Agora, advogado que não está no Simples Nacional, tá? Que está em outro regime de tributação, para esses vai entrar a tributação. E aí vai aumentar. Mesmo com a redução de 30%. Tá? Por quê?
Porque hoje, vamos pensar numa sociedade de advogados que está no lucro real, tá? Ela vai pagar o imposto de renda, vai continuar a mesma coisa. Contribuição social vai continuar a mesma coisa. Contribuição previdenciária também ainda não mexeu. São outras etapas que diz que serão mexidas, tá? Mas ainda não mexeu. Aí hoje, um advogado, ele normalmente está, na verdade, no lucro presumido, né? Aí ele paga o quê? 3 de COFINS, 0,65 de PIS. Ou se tiver no lucro real, e isso vale para qualquer prestador de serviço, etc., ou para qualquer empresa, ele vai pagar 9,25 no total de PIS e COFINS, com direito a créditos, tá? Então a gente está aqui com 3,65 ou 9,25 de PIS e COFINS. E aí o prestador de serviço hoje paga ISS, mesmo que não seja o fixo, tá? Entre 2% e 5%. Alguns municípios, como Barueri, cobram 2%. Outros, como São Paulo, cobram 5%. Então ele paga de 2% a 5%. Então, vamos pensar, 9,25 mais 5%, né? Dá o quê? Não chega a 15%. Só que com o IBS, a gente ainda não sabe qual vai ser a alíquota, vai ser ou 25%, vamos dizer que seja 25%, ele vai passar de 15% para 25%. Tá? A diferença é que ele vai poder aproveitar créditos, certo? Então, vai depender. Se é um escritório que tem muitas compras de insumos, muitos gastos com o escritório, vai ter mais crédito. Se não, não vai ter crédito. Né? E aí vai aumentar. Mas, para minimizar isso, temos uma redução da base de cálculo. Então, vamos dizer que Ana Maria aqui recebeu num determinado mês 100 mil reais. Normalmente, ela ia aplicar a alíquota da CBS e do IBS, vamos dizer que seja 25% do somatório, sobre 100 mil. E ia pagar 25 mil. Não os 25 total, né? Ela pode descontar os créditos das aquisições que ela teve. Então, gastou com energia elétrica, gastou com aluguel, né? Gastou comprando um computador novo, tinta para impressora, água. Então, você vai aproveitar os créditos. Então, não vai pagar os 25 mil porque vai descontar deles os créditos, tá? Então, vamos dizer que você teve ali de crédito 10 mil. Você vai pagar só 15, tá? Então, por isso que eles falam que vai ficar mais ou menos elas por elas. Mas vai depender de cada setor, tá? E serviço não tem muito crédito. É só isso que eu tô mencionando. Por isso que a gente fala que vai aumentar a carga tributária para grande parte dos serviços. Menos do Simples Nacional, né? Que não vai mudar aqui a situação, tá bom? Só que aí, olha outra discussão, que é o que foi que me veio à mente. Redução da base de cálculo. Então, vamos dizer que é esse escritório da Ana Maria, tá? Vai ter a redução da base de cálculo de 30%. Então, ela vai ter 100 mil de faturamento, mas ela não vai ser tributada sobre os 100 mil. Ela vai ser tributada sobre 70 mil. Tira 30% dessa base de cálculo. Isso já vai dar uma boa redução da carga tributária. Só que aí, outra coisa que eu não vi na emenda constitucional, aqui, se alguém viu, né, porque ela é gigante aqui, né, me avise, é o seguinte: eu tive uma redução da minha base de cálculo para tributar. Só que eu tenho uma base de cálculo para o crédito. Vamos dizer que a Ana Maria comprou 30 mil de produtos, de mercadorias para usar na atividade dela. Ela teria o quê? O imposto pago, é outro problema, hein? O imposto pago em relação a essas aquisições dela, esse imposto pago nas aquisições, ela vai poder aproveitar esses créditos. Então, vamos dizer que o imposto pago aqui nas aquisições foi de 3 mil. Né? Ela vai poder aproveitar crédito de 3 mil. Só que a gente já teve uma controvérsia no passado. Por isso até que eu falo que pra gente não se desanimar, inclusive, de estudar o nosso sistema atual. Nós temos no ICMS muito essa situação de redução de base de cálculo. Tá? Então, por exemplo, produtos da cesta básica, alguns produtos, tem redução da base de cálculo de ICMS de 50%. Só que aí, o fisco veio e falou assim, peraí, então você também vai ter que reduzir 50% dos seus créditos. Ou seja, eu pago menos, né? Mas eu também não tenho muitos créditos, diminui meus créditos. Isso diminui ainda mais meu benefício. Né? Então, eu vou pagar só sobre 50%. Tá, só que aí você não vai poder aproveitar metade dos seus créditos. Esse foi o entendimento adotado pelo fisco e foi o entendimento que o STF acolheu. Então, esse assunto no ICMS já está pacificado. Por isso que eu falo que legislação nova são problemas novos. Porque agora vem a CBS, vem o IBS, que é tributo diferente do ICMS. Que a regra de crédito é diferente do ICMS. Né? Então, aqui fala que é o tributo que foi pago em relação às minhas aquisições. E aí? Será que então eu vou ter direito, vamos dizer que meu crédito lá era de 3 mil reais, a aproveitar todos os 3 mil reais? Ou se eu tive redução da base de cálculo, eu vou ter que aproveitar menos crédito, reduzir isso do crédito também. Isso, Vanessa, é uma coisa que vai ser muito importante pro agro, por exemplo. Não só pro agro, né? Mas por quê? A gente tem serviços como, vários serviços aqui, como serviços médicos, serviços de educação, né? Os produtos alimentícios lá, questões de insumos agrícolas, uma relação aqui bem grande, que tem uma redução da base de cálculo de 60%. Então, né, o cliente lá da Vanessa, em vez de pagar IBS e CBS sobre 100 mil reais, ele vai pagar sobre 40 mil. Porque teve uma redução da base de cálculo. Então vai pegar a alíquota 25% e incidir sobre os 40 mil. Só que aí ele vai descontar os créditos das despesas dele. Ah, eu teria aqui 10 mil de créditos. E aí? A gente vai falar, não tem nenhuma regra determinando que quando você tem a redução da base de cálculo, isso automaticamente reduz o seu direito a crédito, porque é o tributo pago na operação anterior. Né? E o fisco, muito provavelmente, vai adotar a mesma interpretação do ICMS. Então a gente já vai ter em conflito. Né? Então toda hora, cada vez que eu leio aqui, eu vejo mais um conflito que vai surgir. Conflitos que às vezes até nos nossos tributos atuais já estavam resolvidos. Né? O Sidney aqui perguntando, CBS e IBS são impostos cobrados por fora, igual IPI? Sim. Esse é um ponto super positivo, né? Quando é positivo a gente tem que falar, da CBS e do IBS. Ou seja, eles não incidem sobre nenhum outro tributo. Quer dizer, sobre nenhum outro, vírgula, né? Então, eles não incidem tributo sobre tributo em relação a isso, tá? Então, só para explicar, hoje a gente tem, por exemplo, a questão, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por quê? Porque PIS e COFINS incidem sobre o ICMS, né? Nesse caso aí, a gente não vai ter essa situação. Tá? Então, são por fora. Agora, o imposto seletivo, aproveitando aqui sua pergunta, tá? Achei aqui na minha legislação o imposto seletivo. Ele, um ponto positivo que o Senado alterou. Vai incidir uma única vez. Então, a lei complementar vai ter que regulamentar isso, tá? Vamos dizer que ele vai tributar ali, então, o cigarro. Vai ser uma única vez. Né? Pode ser na importação, pode ser na fabricação, então vai ser monofásico também. Só que o imposto seletivo integra a base de cálculo da CBS e do IBS. E do ICMS e do ISS também, por exemplo. Tá? Então, mais um ponto aí nessa questão. Outra coisa que eu tô falando aqui e que vai gerar discussão, que é o imposto pago.
Como que é hoje a não cumulatividade? Não é um imposto pago. Não tem como controlar se ele foi pago. Eu comprei esse copo. Quando o vendedor emite a nota fiscal para mim, lá na nota fiscal tem, R$ 100 o copo. R$ 15 é ICMS. É o ICMS destacado na nota. Eu não sei se o meu vendedor vai pagar ou não esse valor. E nem preciso saber. O fisco que vai cobrar dele, pelos meios legais. Eu recebi a nota fiscal em que consta que naquela operação incidiu o ICMS que deu R$ 15. Então, quando eu for vender esse copo aqui por 150, eu vou descontar de crédito do que eu deveria pagar, né? R$ 15, independente do meu fornecedor ter pago. Só que aqui a previsão da PEC, né, da reforma tributária, diz que a lei complementar vai estabelecer o regime de compensação, essa não cumulatividade, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito fique condicionado ao efetivo pagamento. Tá? Então, a lei complementar, ela vai trazer um monte de situações, né? Então, Ana Maria, né, o objetivo não foi aumentar a carga tributária, entre aspas, é o que é falado. Porém, no discurso, foi dada uma igualdade, porque teríamos alguns setores que pagam muito pouco, alguns setores que não pagam tributo. Então, por isso que vejam só, a gente não tem discussão, esse foi o objetivo. Não vamos ter discussão se é mercadoria, se é serviço. Por exemplo, hoje a gente tem no ISS, né, no Imposto sobre Serviços, uma súmula, inclusive está simulado, que o imposto sobre serviços não incide sobre a locação de bens móveis, porque alugar um bem não é um serviço, é ceder o direito de uso, não é um serviço. Então, aqui, a partir desse momento, as locações serão tributadas, porque ele fala tudo. A base de cálculo do IBS e da CBS, que são dois tributos gêmeos, só que um é da União e o outro é dos estados e dos municípios, que agora, em vez de um conselho federativo, vai ser um comitê gestor, semelhante ao que a gente tem no Simples Nacional, tá? Vai ser um comitê gestor que vai receber esses valores e repartir esses valores, tá? Mas eles incidem sobre serviços, mercadorias, bens em geral, também vocês, mercadoria não é bens em geral, tá? E também sobre direitos. Então ele tentou falar assim, eu vou abranger tudo, tá? Serviço, mercadorias, bens, direitos, etc. E até, gente, olha só, me veio aqui à mente uma determinada situação, tá? Falando de médico, por exemplo, falando de advogado. Porque a gente está pensando no médico, advogado, por exemplo, engenheiro, que tem uma pessoa jurídica, certo? Então, eles podem optar pelo Simples Nacional e, portanto, não ter toda essa alteração da carga tributária. Mas e o médico pessoa física? Né? O advogado pessoa física? Porque hoje, um médico, um advogado que é pessoa física, eles pagam o ISS. Inclusive é o ISS fixo, que é bem pequenininho, tá? E eles não pagam PIS e COFINS, tá? Porque é pessoa física. Eles pagam o quê? A contribuição previdenciária deles. E aqui, né, pelo que dá a entender, fica aberto para pegar a CBS e o IBS, já que são tributos gêmeos, e incidir sobre o advogado, sobre o médico pessoa física. Então, o advogado pessoa física não vai valer a pena mesmo. Mais um motivo, se isso realmente se concretizar. Sempre lembrando vai depender da lei complementar, não sei o que a lei complementar vai falar. Porque talvez eles percebam esse absurdo, né? Que hoje o médico, pessoa física, não paga PIS e COFINS. Vai pagar CBS? Não pode. Tem que pagar só IBS, se for do caso, né? Mas isso não consta aqui, pelo menos eu não vi aqui, na emenda constitucional. Então, das duas, uma ou vem a lei complementar para regulamentar isso, ou vamos ter que orientar muito bem. Sabe o nosso colega advogado ali de faculdade, que é da área civil, que é da área trabalhista? A gente vai ter que fazer planejamento tributário para eles. Né? Eu já falo que a gente já deve fazer esse planejamento tributário para eles. Com mais razão ainda, vamos ter que fazer esse planejamento tributário, né? O Francisco está fazendo aqui uma observação. Acho que a reforma foi para simplificar basicamente o cumprimento de obrigações acessórias. Né? Quanto à carga tributária, é manter o nível atual. Exatamente esse é o objetivo. Tá? E aí, até aproveitando essa questão de manter a carga tributária atual, nós estamos vendo aí que os estados, e olha como que é uma briga, né? Todo mundo querendo ganhar. Porque o que foi anunciado pelo governo? Né? O que consta, inclusive, da proposta de emenda constitucional já constava? Que vai ser considerado para a alíquota de referência, para a distribuição desses valores para os estados, para os municípios, a carga tributária de hoje. Como o Francisco falou aqui, a ideia é manter a carga tributária. E aí, o que os estados engraçadinhos estão fazendo? Aumentando o ICMS. Então, todo estado está aumentando a alíquota de ICMS. Para quê? Porque aí quando for fixar a alíquota de referência, quando for fazer ali a distribuição, etc., para determinar quanto eu tenho para receber, poxa, aí eu já vou estar com a alíquota lá em cima, né? Vou receber mais. Olha a mentalidade do fisco. Vocês acham que vai reduzir o conflito contencioso? Não vai, não vai. Só que essa PEC aqui teve outra alteração no Senado. Talvez exatamente em razão disso. Poxa vida, a gente falou que ia manter a carga tributária atual. Aí vem os estados e sai alterando a alíquota de 18% para 20%. Ou seja, eles estão aumentando a carga tributária. Então, aqui na proposta de emenda constitucional, no texto do Senado, ele diz que vai ser mantida essa alíquota, essa carga tributária atual, mas ele delimita um período que vai ser examinado, de 2012 a 2021, meio que feito uma média ali. Então, se isso realmente acontecer, o tiro dos estados de aumentar o ICMS está saindo pela culatra. Tudo bem que eles vão, né, até 2032, a gente ainda vai ter ICMS, eles vão arrecadar com esses valores maiores, o que é um absurdo, tá? O Felipe está fazendo uma pergunta aqui importante, e eu vou te dar uma resposta boa. Planejamento tributário. Qual o impacto da reforma para o planejamento de clínicas médicas e odontológicas? Nenhum. Tá? Se a gente está falando aqui, claro, nenhuma vírgula, tá, gente? Pelo amor de Deus. É que eu imagino que o Felipe está perguntando aqui, né, aquela ideia das clínicas médicas e odontológicas em que nós utilizamos o quê? O lucro presumido, o tema 217 do STJ, para reduzir a carga tributária delas. Nessa tese, nenhum impacto. Tá? Por quê? Porque é uma tese de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro. Então, a gente não está falando de ISS, de PIS, de COFINS, então não afeta essa tese. Tá? Claro que, por isso que eu falei, nenhuma vírgula, né? Porque eu estava pensando nessa tese. Claro que, se a gente for pensar em qual o melhor regime de tributação, vamos ter que ver quais são as alíquotas, né? Então, será que é melhor para ela ficar no Simples Nacional ou sair do Simples Nacional? Tá? O imposto de renda e a contribuição social vão ser, essa tese continua. Mas aí realmente eu vou ter que ver se a nova alíquota de CBS, de IBS, vai ser vantajoso para ele ir para o lucro presumido ou continuar no Simples Nacional. Tá? Então isso vai continuar a gente precisar fazendo essa análise, como nós fazemos hoje, só que considerando CBS e IBS. Né? O Zé César tá falando, e é exatamente essa nossa reclamação, Zé César. Como é que nós aproveitamos crédito se a despesa de um escritório às vezes é ínfima? Por isso, exatamente, a grande reclamação dos advogados. Né? Não só dos advogados, mas de vários outros prestadores de serviço.
contador tá na mesma. A gente tá falando aqui do advogado, né, que somos nós, mas o contador tá na mesma situação, despesas ínfimas. Ou ele fica no Simples Nacional, ou ele vai ter um aumento da carga tributária, né? Então, a solução vai ser tentar estruturar um planejamento tributário. Seja ficando no Simples Nacional, seja, até quando a gente pensa aqui, né, fazendo um planejamento de transformar esse escritório numa empresa, né, e imóveis ali dentro e outras coisas que podem vir a acontecer, né? Exatamente. Mas são situações que a gente tá implicando, né? Às vezes nem papel usamos, é verdade, José César. O André Fantoni tá aqui confirmando, né? Não fala dessa questão da redução da base de cálculo, só fala que o estorno é na isenção e na imunidade. Pode vir na lei complementar, né? Mas se vier na lei complementar, a gente vai falar assim, né, André? Mas não tá na Constituição. Será que a lei complementar pode criar essa restrição? A gente vai ter tanta coisa vindo ainda na lei complementar, né? Que ela vai regulamentar e a gente vai falar, mas isso aqui tá regulamentando mesmo a proposta de emenda? Ou isso aqui tá criando algo novo, diferente, que não tá previsto? Aí vamos discutir a inconstitucionalidade de muitas coisas dessa lei complementar, né? É verdade, né? O Jaldo tá falando. Imposto que já é antigo, a gente já tem amadurecidas as discussões, né? Ele é da época do ICM, né, Jaldo? Tinha ICM, depois veio o S de ICMS, mais conflitos. Agora vai mudar para IBS, mais conflitos. São, né? Como advogado, a gente vai ter um aumento de carga tributária, não sei que esteja no Simples Nacional. Mas vamos tentar suprir isso com a nossa atuação, né? Fazer o quê? E planejamentos como esse, né? De estruturar uma empresa no Simples Nacional, por exemplo, né? O Joaquim tá aqui perguntando: seria correto dizer que a reforma tributária acabará com a incidência dos tributos em cascata? Porque na área aduaneira ocorre essa anomalia, tá? Olha, eu não sei se vai terminar com tributos em cascatas, não. Sabe por quê? Porque a gente não vai ter mais. Por que eu tô falando isso? Porque a gente não vai ter mais. Na importação, não vamos ter mais o IPI importação, certo? Nós vamos ter o quê? CBS e IBS importação. Na base de cálculo da CBS e na base de cálculo do IBS, esses dois tributos, eles não são em cascata. Então, para isso acaba, tá? Só que sobra ainda o imposto de importação, né? Então aqui não tá mexendo com o imposto de importação. Então, se hoje o imposto de importação incide sobre o valor aduaneiro, que é o valor que o produto chega no território nacional, né? E inclusive com tributos, se for assim, vai continuar sendo em cascata para o imposto de importação, tá? Mas para CBS e IBS, né, que vão substituir IPI e ICMS, não vai ser mais em cascata, né? O setor financeiro vai ter regime diferenciado, né? Ana Luísa, em relação às padarias e restaurantes, vai ter alguma redução das alíquotas? Nós temos aqui, nós não sabemos como será. Essa é a grande incógnita, né? Por quê? Porque bares e restaurantes, tá? Estão aqui na lista de regimes diferenciados, tá? Então nós temos aqui, até Sociedade Anônima de Futebol tá aqui, certo? Então nós temos bares e restaurantes no regime diferenciado. Padaria não. Olha só. E aí, por que o bar e restaurante tá lá e a padaria não? Né? Tudo bem que a padaria vai poder fazer aquele planejamento se ela serve bebida, se ela serve e ver se ela exerce também atividade de bar e restaurante, mas padaria não está. Temos bares e restaurantes aqui, tá? Então, mais um ponto para discutir e para termos essa discussão, né? Não dá ideia. O Francisco perguntando aqui, excelente pergunta, Francisco. Como se dará a transição do sistema atual para o sistema novo? Tá? Vai ser uma confusão. Por quê? Porque vai ser assim. Não vai ser agora, então vai dar tempo da gente estudar, se planejar e se atualizar, tá? Por quê? Porque vai ser preciso ainda ser editada a lei complementar. E aí, o governo está contando que em 2025, até 2025, essa lei complementar vai estar editada. Porque aí, lá em 2026, tá? Então a gente vai ter aqui de intervalo. 2024, nada muda. 2025, nada muda. 2026, quase nada muda. Por quê? Porque começa uma alíquota teste, tá? Nem o governo não sabe como que vai ser essa arrecadação. Então, eles vão pegar 1%, tá? 0,9, 0,1 de CBS e IBS. O contribuinte vai recolher, além dos tributos atuais, em 2026, 1% no somatório de IBS e CBS. Porque o governo quer testar para poder dimensionar a alíquota real desses tributos, né? Aí, né? Mas ele vai recolher 1% a mais, então ele vai poder compensar com os outros tributos que ele deve, que ele pagou. Então veja só, vai ser confusão já com esse 1% de teste. Em 2027, ICMS e ISS, né, tributo estadual e municipal, continuam iguais. Porém, deixaremos de ter o IPI, PIS e COFINS em 2027. E aí entra a CBS. Então a CBS aí em 2027 vem de uma vez, porque ela é toda da União, né? Aí em 2028 começa gradativamente a ter ali a transição do IBS, tá? Então, ele vai o quê? Diminuindo. Tá? Então, vai ser assim, ó, tem até aqui a previsão, tá? As alíquotas vão tendo aqui uma transição, tá? Em 2027, 2028, né, vai ter uma transiçãozinha, 2029, na verdade, tá? 2029 é que a gente vai começar com essa transição, tá? Então, vai começar o quê? A diminuir o ICMS e o ISS e a aumentar o CBS, né? Então, assim, 9 décimos, 8 décimos, né? Então, a gente vai ter o quê? Uma transição de que vai diminuindo o percentual de um e aumentando do outro. Então, vai ser isso. Então, vai aumentando. É como se fosse assim, ó. Vou pagando menos ICMS e ISS e, ao mesmo tempo, vou pagando mais CBS e IBS. Até que em 2033 fica só o IBS. Então, nós vamos ter, de 2026 a 2032, esse período de transição. Porque a gente vai ter que recolher os tributos atuais e começar a recolher os tributos novos, tá? Vanessa perguntando, o advogado pessoa física que paga ISS fixo vai poder se valer da redução dos 30 da base de cálculo? Vai, tá? Porque ele é de profissão intelectual. Mas mesmo assim vai dar muito mais, né, Vanessa, do que o ISS fixo que ele paga hoje, né? Então vai ter esse aumento de carga tributária, tá? Professora, quem ainda está na pessoa física, já seria interessante entrar para o simples? Por causa da reforma, não, tá? Se você faz a sua análise, se hoje, porque muitas vezes, você tem que fazer a sua análise se é mais vantajoso você ficar na pessoa física, né, com regime de caixa ali, fazendo nível caixa, ou entrar para o simples nacional. Com a reforma tributária, você vai optar naquele momento, tá? Então, se hoje não é vantajoso para você, não precisa ser adiantado, nem deve ser adiantado. Porque a gente não sabe como vão ser as alíquotas, tá?
Então vamos esperar vir a lei complementar, porque a opção pelo Simples Nacional é todo início de ano. Então, em 2026, 27, na verdade, vai começar a entrar a IBS, e a gente já vai ter a lei complementar, a gente já vai ter uma nova tabela do Simples Nacional, para aí sim fazer o cálculo e ver, né, se é mais vantajoso, provavelmente aí será, tá? Mas não precisa fazer isso agora, não. Isso. A discussão maior, porque hoje a gente tá tudo na teoria, né? A gente tá vendo os problemas, mas eles estão aqui, ó. Com a lei complementar, a gente vai poder visualizar mais ainda como que isso foi concretizado, se respeitou, se não respeitou, e assim por diante, né? O grande problema é que não existe nem mesmo projeto de lei complementar. Olha, tinha um projeto de lei complementar, tá? Assim, não sei se nem se ele foi apresentado ou não, mas tinha um esqueleto, os mesmos idealizadores da proposta de emenda, idealizaram um projeto de lei complementar. Só que isso aí vai ter que ser totalmente mudado de novo, né? Porque mudou a proposta, então a gente não sabe como que isso realmente vai sair de lá, né? Exatamente, né? Rafael aqui perguntando, como farão para utilizar a extrafiscalidade em relação à inexistência do IPI? Pois os produtos supérfluos serão tratados iguais aos necessários. Exatamente, Rafael. Esse é outro ponto, inclusive, tá? Que os professores, por exemplo, o professor Paulo de Barros Carvalho, a professora Isabel Derzi, o professor Roque Antônio Carrasa, todos esses grandes tributaristas, né? Eles que viram a Constituição de 88 nascer. Bom, eu tenho lá na Constituição de 88, né, que o IPI será seletivo. Só que o IPI vai deixar de existir. E aí, a partir disso, o produto, a não ser que ele faça mal à saúde ou ao meio ambiente, mas só o fato dele ser supérfluo não vai trazer uma alíquota maior. Todos os produtos terão a mesma alíquota, tá? Então vejam aqui que ou vai ter uma isenção, né, alíquota zero, que tem aqui algumas situações, né? Mas todos eles terão a mesma alíquota. Então, se ele tiver, né, como a gente tem ali, questão de produtos da cesta básica, né, esses não vão ser tributados. Então, a gente vai ter alguma diferenciação conforme alguns tipos de produtos, principalmente alimentícios aqui, medicamentos. Mas essa diferenciação de supérfluos para essencial, como a gente tem hoje no IPI, não vai existir mais, tá? Então, todos vão ter a mesma alíquota. Até aproveitando o seu gancho, Rafael, pra gente falar aqui um outro ponto, né? Fala-se assim, vai acabar a guerra fiscal. Eu acho que não vai acabar a guerra fiscal. Porque assim, vai ter uma situação complicada, que é o seguinte: hoje, um estado ou um município, claro, tem que ter convênio, tem que ter um monte de coisa mais, ele concede benefícios fiscais. Né? Então, ele concede crédito presumido, crédito otorgado, vários benefícios fiscais. O Estado concede isenções. Para alguns produtos, o Estado reduz a alíquota, ou o município. Então, eles, exercendo a sua autonomia, exercendo a sua competência tributária, eles reduzem essas alíquotas, né, conforme os produtos. Isso não vai mais ser possível. Tá? Então, o que a emenda aqui propõe, a reforma tributária propõe? Que a alíquota vai ser uniforme. O Estado, o município, vai poder colocar uma outra alíquota? Vai. Né? Vamos dizer que a alíquota de referência, né? Porque quando a gente fala 25% ou 27%, gente, é somando União, Estados e municípios, tá? Já vi gente falando errado, 25% de IBS, CBS vai dar 50%. Deus me livre, nada disso, tá bom? Mas, então assim, vamos dizer que seja 25%. Vai ter uma parte da União, uma parte dos Estados, uma parte dos municípios. Cada um deles vai ter a sua alíquota de referência, que vai ser estabelecida pelo Senado. Então, o Senado vai dar a alíquota de referência aqui, tá? E aí, a partir dessa alíquota de referência, vamos dizer que dos municípios, fala assim, não, a alíquota de referência do município vai ser 5%. Nada impede que Barueri, que é uma cidade vizinha aqui de São Paulo, que sempre gosta de dar muito benefício fiscal, fale assim, pois a minha alíquota de referência vai continuar sendo 2%. Ele pode? Ele pode. O que ele não pode é falar assim, olha, eu vou conceder isenção para os prestadores de serviço de informática. Tá? Eu vou reduzir a alíquota para esse serviço, mas ele vai poder ter alíquota diferente. Então, guerra fiscal, se um estado quiser atrair, eu já vi até alguns comentários de que os estados do Nordeste vão ser muito prejudicados com isso. Porque eles atraem muito incentivo fiscal, por exemplo, indústria automobilística, né, por causa desses benefícios. Então, se ele não vai mais poder dar esse benefício, né, a indústria vai preferir ficar num lugar que, em termos de logística, está mais perto do consumidor. Né? Então, mas o que ele pode fazer? Ele pode falar, bom, então a minha alíquota eu vou reduzir para todos os produtos. Tá? Então, isso que vai poder acontecer. Tá? Agora, né? Exato, né? Não, a anuência dos estados e municípios. Os municípios, então, não depende da anuência, tá, Francisco? Tá? Então, assim, ele não vai poder dar um benefício para um setor específico, mas ele vai poder baixar a alíquota em geral, vamos dizer. Só que aí ele vai perder a arrecadação também, nesse ponto, né? Então, aí é que tá, né? O Francisco tá colocando aqui. Veja como já vai gerar controvérsia. Porque o Francisco tá colocando aqui, olha, os produtos supérfluos serão tributados no tributo na contribuição sobre pecado de competência dos estados. Né? Eu não vi essa competência, não, porque os estados, eles vão tributar produtos primários, né, naquela contribuição estadual lá maluca, tá? Que não quer dizer que é o supérfluo, primário, inclusive, é essencial. E o imposto seletivo, que é chamado também de imposto do pecado, porque é para produtos que fazem mal para a saúde, para o meio ambiente, às vezes o produto é supérfluo e não faz mal. Né? Por exemplo, hoje, cosméticos são considerados produtos supérfluos, eu não acho, mas são considerados supérfluos e não fazem mal para a saúde. Agora, cigarro, bebida, armas, tudo isso, sim, tá? Isso, Éder, né? Eu já comentei isso, mas para o Simples Nacional, tá? O que muda vai continuar existindo, mas as empresas vão poder optar por recolher o IBS e a CBS por fora do programa e aí aproveitar integralmente os créditos relativos a esses tributos, né? Aí tem mais um outro ponto aqui que eu acho que é muito bacana, tá? Vamos elogiar aqui um pouco, mas que eu acho que na concretização, isso aqui talvez gere um grande problema. Olha só que coisa boa, né? O artigo 150 da Constituição, vocês sabem que o artigo 150 da Constituição, ele traz lá os limites ao poder de tributar. Então ele fala que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aí fala instituir tributo sem lei, né? Instituir tributo sem cobrar no ano passado, né? Que é a retroatividade. Tributar os termos de qualquer culto, as imunidades vêm lá. E aí, vem aqui, olha só que bacana. Será que vai ser respeitado? Né? Isso seria muito positivo para a nossa segurança jurídica. Isso foi incluído aqui no Senado. É vedado editar normas infralegais, por exemplo, instrução normativa, sobre matéria tributária, sem dar ampla publicidade aos estudos e pareceres que a embasaram.
E esses estudos e pareceres deverão conter uma avaliação do seu impacto sobre o grau de complexidade e capacidade arrecadatória do sistema tributário nacional. Isso aqui, se for concretizado, vai ser muito bacana, porque hoje o que acontece? É aquilo que eu estava falando, né? Você tem a Constituição, aí você tem a lei complementar, aí você tem a lei, aí vem a Receita Federal com uma instrução normativa e dá outra interpretação. Coloca outros requisitos que não estavam na lei. Aqui está falando que, para editar essas normas infralegais, o ente vai precisar mostrar os estudos, os pareceres, por que chegou àquela conclusão, vai ter que mostrar como que aquilo impacta para não tornar o sistema mais complexo, etc. Será que isso vai acontecer? Ou então a Receita Federal vai fazer esses estudos, vai fazer esses pareceres e a gente vai ter que discutir se eles realmente justificam ou não. Né? Outra coisa legal aqui, olha, gente, não sei se vai ser concretizado, sempre falando isso, mas bacana de estar aqui na proposta de emenda. O projeto de lei que exigir ou aumentar tributo, né, deverá conter avaliação e demonstração do impacto econômico financeiro. Olha só, né? Então, isso, inclusive, vai dar argumentos para nós questionarmos muita essencialidade. Né, muita essa questão aqui, porque aí vem, né, um projeto de lei, vamos aumentar aqui o tributo, né, um determinado tributo, né, qualquer tributo, não está falando só dos novos tributos, tá? Atenção, isso que eu acabei de ler, isso aqui está nos princípios gerais, nas limitações ao poder de tributar, então isso aqui vai valer para IPTU, isso aqui vai valer para ITBI, para mesma interpretação, tá? Claro que a gente vai ter ali os tributos extra-fiscais, como imposto de importação e IOF, que nem precisam de lei, né, porque tem aquele manejo. Agora, aqueles que precisam de lei, o que está falando aqui? Para aumentar, tem que ter avaliação e demonstração do impacto econômico financeiro. Então, se vem um município e aumenta o tributo, né, se vem aumenta o ITBI, a gente vai falar assim, peraí, vamos avaliar aqui o seu estudo, o impacto econômico financeiro, aí ele vai dizer que é X, aí nós vamos fazer outro estudo e falar assim, nada disso, é outro impacto, que vai ser prejudicial, e vamos discutir isso, né? O Francisco aqui pergunta, cerveja é essencial? Essencial, cerveja, vinho, né? Mas são bebidas alcoólicas. Então, apesar de essencial, apesar do vinho, em alguns países, ser considerado um alimento, é muito provável que tem imposto seletivo sobre eles, né? O imposto pecado. Tornar o Conselho Federativo um órgão eminente técnico foi uma medida positiva? Eu acredito que sim, Francisco. Eu acredito que sim, que agora passa, né? Por quê? Porque a gente estava com medo desse Conselho Federativo. Ainda não acabou o medo total, né? Porque uma coisa é o que está na lei, outra coisa é o que vai ser feito. Porque, olha como que a gente tem hoje o CONFAS. Né? O CONFAS é um órgão, né, dos estados, do conjunto dos estados, os secretários de fazenda dos estados compõem ali, tem seu representante ali, e aí eles tomam deliberações. E eles acabam editando os convênios como se fosse lei. Hoje mesmo eu publiquei lá no Instagram uma notícia do Jota, né, de que começar a ser julgado sexta-feira no STF, se as instituições financeiras têm a obrigação de fornecer informações para os estados, assim, aleatoriamente, de PIX, cartão de crédito e débito, porque isso foi criado por um convênio do CONFAS. Gente, nem é lei. Né? Então, assim, teve uma outra discussão que é de lei complementar, outra história, mas esse é convênio. Né? Então, me parece, Francisco, que essa medida é uma tentativa de evitar que esse Conselho Federativo, né, que ele se torne um novo CONFAS e comece a ditar normas, e normas absolutamente inconstitucionais. Tá? Então, nesse primeiro momento, me parece, sim, né, é uma coisa positiva. O Rafael aqui perguntando, qual é o risco da lei complementar deixar muita coisa semelhante a hoje em relação à carga tributária, devido às inúmeras discussões? Olha, em relação à carga tributária, o objetivo, carga tributária que a gente fala é o percentual de tributo que no final das contas eu vou pagar. Tá? Então, a carga tributária, que é o percentual de tributos, o governo diz que vai manter. Corre o risco de se tornar maior essa carga tributária. Tá? Esse é o problema. Agora, hoje, nós temos uma série de complexidades, né? Discussões de PIS, COFINS, ICMS, ISS, aproveitamento de créditos. Corre o risco de a lei complementar, ao regular o assunto, deixar tantas confusões quanto? Corre. Muito. Né? Porque ela vai regular de um jeito novo e a gente vai ficar lendo aqui, interpretando e surgindo interpretações diferentes. Corre o risco dela restringir direitos? Corre. Porque, por exemplo, o ICMS. Veio a Lei Candir, que é a lei complementar que regulamentou o ICMS, e restringiu lá créditos de bens de uso e consumo. Né? Então, corre muito esse risco, sim. Tá? Então, assim, a gente percebe aqui que o que nós vamos ter pelos próximos anos, né, pelos próximos 10 anos, mas eu diria que não só 10, porque quando a gente tem as discussões, essas discussões levam muito mais tempo ainda para se encerrar. Olha só, a tese do século. Mais de 20 anos. Insumo de PIS, COFINS, foi uns 15 anos. Então, assim, as controvérsias vão décadas a fio em relação a isso. Então, a gente vai ter muita controvérsia, muitas discussões em relação a isso e vários outros pontos que eu nem mencionei aqui, né? A carga tributária vai ser um percentual do PIB, exatamente, né? Com certeza. Tem outras coisas que eu não mencionei, mas, por exemplo, aqui tem uma previsão, né? Quem tá lá no Você Tributarista, que a gente já tem um módulo lá de reforma tributária, módulo não, um curso de reforma tributária, né? Que tá, por enquanto, só com o texto da Câmara, tá? Mas lá, como a gente não teve tantas modificações assim, muita coisa foi mantida. Então, por exemplo, aqui na proposta de emenda constitucional, nesse texto, ele fala que os municípios poderão atualizar o valor dos imóveis, da base de cálculo. Né? E aí, o que é atualizar? Atualizar também a correção monetária. Né? E não só para mim, vários julgados do STF, do STJ, que a gente, inclusive, eu coloquei lá no curso, né? Eles mostram esse entendimento do judiciário. Mas eu tenho certeza absoluta de que os municípios vão falar assim, eu posso atualizar o valor? Então, o seu imóvel valia 10, agora vale 20. Né? Simplesmente alterar o valor. Então, tem discussão de IPTU, né? Temos aqui questão prevista de progressividade, de ITCMD, que é causa mortes aqui, né? Tem a incidência sobre IPVA, né? Que fala de aeronaves, de embarcações, mas aí tem várias exceções aqui. Tudo que é exceção gera discussão. E tem outras coisas também que a lei complementar vai fazer. Por quê? Porque se você pensar bem, nós temos o IBS, que ele é agora dos estados e dos municípios, vai ser. Então, hoje, o ISS, que é dos municípios, você tem um processo administrativo, né? Aí, o ICMS, você tem outro processo administrativo que é dos estados, certo? E aí você tem também PIS e COFINS, que é outro processo administrativo que é da União. Aí, né, nós vamos ter o quê? O IBS juntando estado e município. E aí, como vai ser o processo administrativo? E a CBS? Vão ser órgãos diferentes? É o CARF que vai julgar a CBS? Porque aí, se eu tiver dois órgãos diferentes, eu vou ter interpretações diferentes sobre isso aqui.
Então, a lei complementar vai regulamentar, inclusive, o processo administrativo. A gente vai ter um novo processo administrativo somente para eles. Outra discussão aqui que eu já vi também, por exemplo, sobre imunidade tributária. Né? Então, fala aqui, na parte de imunidade, fala que a imunidade tributária, que hoje existe lá pro ICMS, pro ISS, etc., vão ser aplicadas pro IBS e pra CBS, que são substitutos. Exceto o parágrafo 7º do artigo 195, que dá uma imunidade, né, de contribuições da Seguridade Social para as entidades beneficentes. Peraí, a CBS é uma contribuição para a Seguridade Social. Será que uma emenda constitucional pode excepcionar aquilo que estava na Constituição originária de imunidade? Ou será que imunidade é cláusula pétrea? Né? Então, o primeiro artigo que eu escrevi na vida, logo que eu entrei no mestrado, em 98, minha primeira monografia, que aí eu publiquei com um artigo muito antigo lá na revista da PUC mesmo, foi exatamente sobre esse tema, olha só. Era extremamente teórico, agora vai ser concretizado. Ao meu ver, seguindo a linha do Rock Católica Rasa, imunidades são cláusulas pétreas. Então, nem emenda constitucional poderia modificar isso daí, né? Então, isso sem falar, como o André Antônio levantou aqui, né? A questão de mecanismos de contrapartida para a Zona Franca de Manaus, né, das áreas de livre comércio, inclusive uma nova contribuição aqui, uma nova contribuição de intervenção do domínio econômico. Vai dar discussão em relação a isso, né? Então a gente tem muita coisa. Né? Até hoje lá no Instagram, quando eu falei assim, olha, coloca aqui sua dúvida pra gente comentar, né? Muitos colocaram lá suas dúvidas, inclusive fiz questão de comentar todas aqui. Mas aí uma pessoa me perguntou assim, vai dar pra falar tudo? Eu falei assim, não, tudo é impossível, né? Porque é um universo. Só pra vocês terem ideia, quando no curso lá, né, você tributarista na reforma, são 8 aulas para explicar o texto da Câmara. Agora eu vou gravar mais aulas, né, para explicar as mudanças aqui em relação ao Senado. E aí depois a gente vai ver como é que vai ficar o resultado disso daí, né? Então vamos nos atualizando. O direito tributário é dinâmico, muito, né? Então a gente vai ter muita controvérsia, sim, tá joia? Que bom, Giovana. Giovana é nossa aluna lá, Giovana, que bom, que legal. Por falar nisso, gente, eu recebi muitas perguntas, tá? Porque vocês sabem, né? Ou não sabem, não sei, vou falar, que eu abro turmas para você tributarista periodicamente, né? Mas assim, periodicamente, mas não tem prazo exatamente certo. Mas, ou seja, não é algo que fica aberto